Queridos, a paz do Senhor Jesus, que o Senhor Jesus venha continuar abençoando a sua vida, a sua família, seu ministério, que você venha continuar tomando posse da promessa de Deus na sua vida. Hoje eu quero falar com você algumas coisinhas sobre missões, a obra suprema da igreja. A gente sabe que a igreja ela está na terra para no mínimo três propósitos. Primeiro, adorar, exaltar o nome do Senhor nosso Deus. Segundo, para que nós venhamos nos edificar um ao outro. E terceiro, para cumprir o ID do Senhor Jesus, fazer missões. E missões é uma das obras supremas da igreja. A igreja que não faz missões, a igreja que não evangeliza, a igreja que não cumpre o ID do Senhor Jesus, essa igreja ela não está cumprindo com seu papel, com a sua missão. E todos nós sabemos que nós somos representantes de Cristo na terra. A ordem de Jesus para os seus discípulos, antes dele subir ao céu, ele disse para que eles viessem ser testemunha dele, tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. E esse é o nosso papel, o papel de pregar o evangelho, o papel de falar do Senhor Jesus. E o Senhor Jesus Cristo, no evangelho segundo escreveu Mateus, no seu capítulo de número 16, eu quero pegar a partir do versículo 19, que Jesus diz assim, a partir do versículo 10, né, Jesus falando para Pedro, pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei a chave do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado no céu, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus, né? Palavra do Senhor Jesus ali para Pedro, e a gente sabe que essa passagem inicia no Evangelho de Mateus, capítulo 16, a partir do versículo 13, quando Jesus pergunta primeiro, o que diz os homens de mim? E Jesus ele pergunta para os seus discípulos, e vocês, os que acham que eu sou, né? E Pedro é revelado pelo Pai, né? Revelado pelo Pai, revelado por Deus, ele dá essa declaração que Jesus, ele é o Cristo, né? O Cristo ungido de Deus, né? Ele dá essa declaração e Jesus agora vai falar para Pedro, né? Que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor, né? As portas do inferno nunca irão prevalecer contra a igreja de Cristo, né? Porque a igreja é um projeto de Deus antes da fundação do mundo, né? Um projeto de Deus antes da fundação do mundo. Isso nosso irmão o apóstolo Paulo fala ali nas suas cartas à igreja, na sua carta à igreja de Éfeso, ele vai falar sobre esse projeto que Deus tinha com a igreja antes da fundação do mundo, não é verdade? Mas a gente sabe que as portas do inferno não vai prevalecer, né? A igreja, ela vem vencendo aí vários obstáculos, dificuldades, perseguições, né? Vem vencendo todos os tempos, todas as eras, né? Sendo perseguida, a gente sabe, de várias formas, e a igreja, ela é sempre mais do que vencedora, porque ela está alicerçada sobre a rocha, que é Cristo, não é verdade? Então as portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja do Senhor. A gente bem sabe que os projetos do homem inicia em cima, mas termina embaixo. Mas o projeto de Deus inicia embaixo e termina em cima. A gente observa quantas igrejas, né, iniciaram debaixo, dentro de uma tenda, iniciaram dentro de uma sala, na verdade hoje são grandes catedrais, na verdade, porque assim acontece com a igreja de Jesus. Ela inicia, são os projetos de Deus, inicia embaixo e termina em cima. A gente conhece quantas grandes firmas, empresas, na verdade, não suportaram muitas das vezes a queda de uma economia, a morte do seu fundador, né? A divisão
entre os filhos de um fundador, na verdade, não suportaram e faliram, na verdade, deixaram de existir, mas a igreja do Senhor não, ela subsiste todos os tempos, né? Seja momentos econômicos, momentos de perseguições, pandemias, né? Afrontas, né? A igreja ela vem suportando tudo isso, porque a igreja não é um projeto do homem, é o projeto de Deus. A gente sabe que a igreja é a única instituição que tem o seu fundador vivo, né? Porque Jesus, ele venceu a morte, não é verdade? Então a igreja é a única instituição que o seu fundador venceu a morte e vive eternamente, né? Porque o seu fundador é Cristo Jesus e ele venceu a morte, é a única instituição que o seu fundador vive eternamente, não é verdade? Então essa é a igreja do Cordeiro. E a igreja, ela está estabelecida na terra como uma agência de Deus, ela está estabelecida na terra para pregar o evangelho, e o Senhor Jesus disse para Pedro: eis que eu vos dou a chave do reino dos céus, né? E essa chave não é uma chave de carro, não é uma chave de uma porta de emprego, não é uma chave da casa, é a chave da palavra de Deus, né? Nós recebemos a autoridade do Senhor Jesus para religar o mundo novamente com o Pai, não é verdade? É o ministério da reconciliação, né? Isso está lá na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no seu capítulo de número 5, os irmãos lendo ali, Paulo está falando que assim como Cristo veio e através da sua morte na cruz do Calvário, ele nos religou novamente com o Pai, com Deus. Agora Jesus nos deu esse ministério da reconciliação, não é verdade? E nos incumbiu com esse grande ministério que é religar o homem, não é verdade, novamente com Deus através de Cristo Jesus. E como que a gente faz isso, irmão? Pregando a palavra, anunciando o evangelho, não é verdade? Nós precisamos voltar novamente à evangelização, a investir em missões, não é verdade? Querido, aonde você for, leva um folheto dentro do seu bolso, leva um folheto na sua pasta, leva um folheto na sua bolsinha e entrega o folheto, fala de Jesus, prega o evangelho, anuncia o evangelho, porque essa é uma das missões suprema da igreja na terra, dos papel supremo da igreja na terra, que é falar de Jesus, né? Eu lembro aqui que o pastor, não sei se eu vou conseguir falar aqui o nome certo, né? Mas o pastor Paulo Levas Macalhões, né? Segundo a gente vê aí a história, não é verdade? Como que ele aceitou Jesus, né? Ele achou um folheto, né, de evangelização na rua e através daquele folheto ele procurou uma igreja e aceitou Jesus como seu Salvador, não é verdade? Olha só que coisa tremenda, né? E através de hoje está aí o Campo de Madureira, uma obra extraordinária, grande, não é verdade? Que rompe fronteiras e tudo isso aí foi um empenho desse homem, pastor Paulo Leva de Macalhões. Então nunca acha que quando você dá um folheto com alguma pessoa, aquilo ali não está sendo importante. Está sendo importante sim, não é verdade? Está sendo importante, porque o nosso papel é esse. O nosso papel, o papel do missionário, o papel do evangelismo, o papel da igreja é simplesmente lançar a semente, né? E a gente tem que lançar a semente, esse é o nosso papel. Agora, quem dá o crescimento é Deus, não é verdade? É Ele que dá o crescimento. Então, nós não podemos escolher para quem que nós vamos lançar a semente. Nosso papel é lançar a semente, lança a semente. Lança a semente, prega,
fala de Jesus, na verdade, esse é o nosso papel. Agora, quem vai dar o crescimento é Cristo, é igual o nosso papel é pregar. Agora, quem muda, quem transforma, quem liberta é o Senhor Jesus, né? É o Espírito Santo que tem o poder de convencer. Então, o papel da igreja é lançar semente, é pregar o evangelho. Agora, quem dá o crescimento é Deus, quem muda é Deus, quem transforma é Ele. Então, se preocupa somente em fazer o seu papel. Agora, nós, como missionário, como evangelista, nós precisamos puxar esse compromisso para nós, não é verdade? Eu tenho aqui algumas frasezinhas que é antiga, né? E que quando eu li sobre isso eu agarrei para mim, né? Então você precisa se perguntar para você mesmo, né? Missões, não é verdade? Se não eu, quem? Se não agora, quando? Você já perguntou? Às vezes a gente fica empurrando para um, para outro, para terceiro, não. Puxa essa responsabilidade para você e pergunta para você mesmo: se não eu, quem? E se não for agora, quando, né? Missões é uma coisa que é para agora, para imediato. A gente sabe que nós estamos aí no final do tempo. Nós somos a igreja do arrebatamento, não é verdade? Deus não vai levantar outra geração, penso dessa forma. Eu acredito que nós somos a geração do arrebatamento. Então, o diabo, ele sabe disso. Ele sabe que ele também já está na reta final, não é verdade? Então, o diabo nunca brincou de ser diabo, irmão. Ele sempre colocou a sua missão, que é uma missão, a tríplice missão dele, que é roubar, matar e destruir. Ele sempre levou isso a sério, não é verdade? Sempre levou isso a sério. E agora ele está investindo muito mais, não é verdade? Se ele tem uma oportunidade de ceifar uma vida agora, ele não vai pensar duas vezes, ele vai ceifar, porque ele quer arrastar com ele a maior quantidade de vidas possível para o inferno, né? E o nosso trabalho é tirar essas vidas da mão de Satanás. Essa é a nossa missão. Na verdade, então, Satanás está investindo nisso com mais rapidez, com mais velocidade, com mais empenho. E nós, a igreja do Senhor Jesus Cristo, que tem a autoridade dada pelo Senhor, porque o Senhor Jesus, ele disse: eis que eu vos dou poder para pisar serpentes, escorpiões, em toda a força do mal. Nós que temos a autoridade dada por Deus, não é isso? De tirar essas almas da mão de Satanás, nós precisamos investir mais nisso, levar mais a sério, olhar também com essa visão que nós estamos aí na reta final e precisamos nos empenhar mais. Então, pensa bem, pergunte-se para você mesmo, né? Em vez de você ficar procurando o grupinho da igreja, lançando a responsabilidade em cima do pastor, do evangelista, do missionário, do irmão tal, do ministério da igreja, puxe esse compromisso para você e faça essa pergunta: se não eu, quem? Se não agora, quando? Não é verdade? Então é você mesmo que Deus quer usar, não é verdade? E o momento é esse, agora. Nós já ficamos muito tempo parados dentro da igreja, querendo os projetos, planejando. Eu vou hoje, eu vou amanhã, eu vou. E sempre adiando. Não, o momento é agora. Se não eu, quem? E se não agora, quando, né? Outra coisa que você precisa pensar: nós somos a igreja da última hora, e a igreja da última hora, ela tem que ser a igreja que vai, a igreja que segue, a igreja que ataca. Pensa nisso. Eu sou a igreja que vai. Eu sou a igreja que segue. Eu sou a igreja que ataca. A igreja não pode ficar presa dentro de quatro paredes. Pensa nisso, não é verdade? Você precisa ser a igreja que vai, a igreja que segue e a igreja que ataca. Então nós não podemos ficar com o braço cruzado. Agora você que tem esse chamado ardente no seu coração de missões, de evangelismo, de ganhar alma, você precisa se preparar, né? Eu quero falar aqui algumas coisinhas sobre o missionário, né? O missionário precisa se preparar na oração, se preparar no jejum, se preparar na palavra. Você tem que ser uma pessoa preparada, um vaso
preparado para Deus usar, né? Paulo falou sobre isso, que nós precisamos ser obreiros aprovados, vasos de honra preparados para toda boa obra. Então se prepara para Deus usar. Observa bem que o diabo, ele nunca vai se dobrar diante de um obreiro, de uma obreira, diante do ministério, do missionário, que não tem a vida no altar, que não tem compromisso com o céu, que não tem compromisso com o reino de Deus. O diabo nunca vai se dobrar esse missionário. Então você precisa se preocupar em colocar a sua vida no altar. A gente observa que Moisés, ele foi missionário para o seu povo, foi missionário para os hebreus, para a sua nação. Mas antes de Deus enviar Moisés, ele primeiro chamou Moisés para a responsabilidade, né? A gente vê que Deus ele vai falar para Moisés, né? Moisés, pega a sua mão, né? E coloca no seu peito. Aí Moisés colocou a mão no peito, né? Quando Moisés tirou a mão para fora, a mão estava leprosa. Depois Deus falou para Moisés: torna a colocar a sua mão no seu peito. Moisés colocou, e quando tirou, ela estava sã novamente como a outra. O que Deus estava tratando ali com Moisés? Deus estava tratando com o pecado de Moisés, porque Moisés, ele tinha suas mãos sujas de sangue, né? Ele era um homicida, ele tinha matado um egípcio, e ali agora Deus estava tratando com o pecado de Moisés, para depois mandar Moisés. Depois que Deus faz isso, Deus vai mostrar para Moisés que aquele que está lhe enviando, ele tem poder para garantir Moisés, porque Deus pergunta para Moisés: o que tem na tua mão? Ele fala uma vara. Nosso Senhor fala: joga essa vara no chão. Aí quando Moisés joga a vara, torna-se uma serpente. Moisés está fugindo daquela serpente. E o Senhor fala para Moisés: pega essa serpente pela cauda, e Moisés pega e torna a virar novamente uma vara. Então, primeiro, Deus trata com o pecado de Moisés, para depois Deus mostrar para Moisés que quem está enviando ele tem poder, tem autoridade para lhe garantir. A gente vê isso também na vida do profeta Isaías, né? Ali na consagração de Isaías, no capítulo de número 6, Isaías vê o Senhor sentado no seu trono, né? Vê a glória do Senhor, os serafins. Você conhece bem essa passagem, mas depois que Isaías vê tudo isso, ele ouve uma voz do céu que diz: quem enviarei e quem há de ir por nós? Aí Isaías fala: envia-me a mim, Senhor. Mas antes do Senhor enviar Isaías, primeiro Deus mandou, né, aquele serafim. O serafim tirou uma brasa viva, com uma tenaz tirado lá do altar do Senhor, e tocou nos lábios de Isaías e disse: agora purificado estão teus lábios. Então a gente vê que Deus também vai tratar com o pecado do profeta Isaías para depois enviar ele. Então o missionário, o evangelista, você que tem esse chamado de levar a palavra do Senhor, você precisa ter esse compromisso de ter a sua vida no altar. Por que nós precisamos estar com a vida no altar, levar uma vida de oração, de jejum, né? Isso na palavra, porque nós vamos ter contra-ataque, né? Vamos ter contra-ataque, não é verdade? Eu costumo dizer que quando a gente está no culto na nossa igreja e que uma pessoa se manifesta com o demônio veio no nosso campo, ele veio no nosso território, e ali ele vai deparar com um bocado de vasos com a vida no altar, vasos com autoridade. Então ele tem que bater em retirada, não é verdade? Porque ele está chegando no nosso território, está chegando na casa do Deus vivo. Agora, quando nós vamos para o campo, nós estamos indo para o território de Satanás, não é verdade? E a gente, quando vai para o território de Satanás, a gente vai enfrentar ali um local que ele está comandando, tem um principado que comanda aquele lugar ali, na verdade tem um principado que comanda, há uma rede ali de pessoas que são usadas, estão presas por Satanás. Então nós estamos indo no campo dele, nós temos que ir com a vida no altar, com a vida de oração, de jejum, compromissada com a palavra de Deus, porque vai vir as retaliações, vai vir os contra-ataques de Satanás, e nós precisamos estar preparado para isso, amém? Então que você
venha ter isso em mente, que Deus não te chamou para você ficar dentro de quatro paredes, simplesmente rodando, marchando, falando em línguas, profetizando, entregando visões de revelação. Tudo isso é bom, tudo isso faz parte. É preciso lá dentro da igreja, como eu falei, porque essas coisas nos edifica, nos prepara, Deus nos alerta contra os projetos de Satanás, não é verdade? Deus revela coisas ocultas, mas o Senhor chamou a igreja para ir para o campo e levar a palavra. Entenda bem, a chave está nas tuas mãos, a chave está na nossa mão, e essa chave é a chave da palavra do Senhor. A autoridade está nas nossas mãos de lá pregar o evangelho, tirar vidas da mão de Satanás e religar com Cristo. Eu preciso que você faça uma pergunta assim: a minha igreja, ela está crescendo ou ela está inchando, né? Porque analisa bem comigo, irmão. Às vezes a igreja vai crescendo somente com crente que vai vindo de outra igreja, né? E almas não se rendem aos pés do Senhor. Agora você vamos tentar analisar aqui com calma. Vamos tentar analisar com calma. Se no reino de Cristo, né? Lá vamos analisar com calma que lá no reino de Cristo está contando mil crentes, não é verdade? 1000 crentes está contando no reino de Cristo. Aí vai lá, pega um crente lá da igreja, né? Isso do pastor Zezinho, e passa aqui para a congregação que eu pastoreio, aqui do pastor Paulo Breia. Irmão, o que isso acrescentou no reino dos céus? Vai continuar sendo 1000, não é verdade? Se um crente sai aqui da igreja que eu pastoreio, vai lá para a igreja que o pastor Zezinho pastoreia. O que isso acrescentou no reino do céu? Não acrescentou nada. Continuou a mesma quantidade, os 1000 membros, né? O exemplo que eu dei. Mas quando nós vamos lá no reino de Satanás, né? No reino de Satanás, e ganhamos uma alma, lá é diferente. O reino de Satanás perde um soldado e o reino de Cristo ganha mais um soldado, porque agora não é mais 1000, são 1001. Então, sempre quando a gente ganha uma alma lá do mundo, do tráfico, do espiritismo, né, da idolatria, das seitas, né, quando a gente ganha uma alma de lá, o exército de Satanás perde um e o reino de Cristo ganha mais um. Então é por isso que nós precisamos nos empenhar, não é verdade, e ir para o campo e procurar ganhar almas para o reino de Cristo. Porque esse negócio de ficar, sai crente daqui, vai para lá, sai crente daqui, vai para lá, vai para uma igreja, vai para lá, irmão, no reino do céu, isso não acrescenta nada, isso soma para a gente soma, não é verdade? Pastor gosta, né? Pois vamos ver um soldado de lá, vem para cá, tudo preparadinho já batizado nas águas, já batizado com o Espírito Santo, já pregando, já cantando, já dirigindo o culto. Quem é o pastor que não gosta disso, né? Acrescentou para cá. Mas pensa comigo, o que acrescentou no reino dos céus? No reino dos céus não acrescentou nada, porque aquela pessoa já estava com o nome dela escrito no livro da vida, irmão, já era contado. Mas quando a gente vai lá no mundo, tira uma alma do exército de Satanás, o exército de Satanás perde um soldado, nesse o reino de Cristo ganha mais um. Amém? Então vamos, irmão, já que nós estamos na reta final, vamos nos preocupar em sair de dentro da igreja, né? E fazer missões, né? Fazer missões, evangelizar e ganhar almas para o reino de Cristo. Amém? Que você tenha entendido essa palavra, que essa palavra seja de despertamento para a sua vida. Amém? Se você entendeu que essa mensagem é importante, aproveita aí, se inscreve aí no canal, dá um joinha aí pra gente, tá bom? E você vai fazer o YouTube entender que essa mensagem é relevante e ele vai espalhar mais. Isso é bom, que mais pessoas são alcançadas através da palavra de Deus. Amém? Que Cristo continue te abençoando. Amém? Que o Espírito Santo continue te fortalecendo e que as bênçãos do Senhor continuem sendo derramadas sobre a sua vida. Amém? Um abraço forte aqui do teu amigo, pastor Paulo